Alô, alô, opa! Cheguei! Paulinho, boa pessoa, tô aqui. Hoje a minha cachorrinha Luna tá aqui comigo na sala. Veio gravar comigo, né, Luna? Veio até o estúdio aqui comigo. Bem-vinda, viu, Luna? Aproveita para você acompanhar aqui a gravação de mais uma história linda, linda de hoje. Nossa, santo Deus! Essa história, o Alexandre me escreveu, ele é de Garça, São Paulo, linda cidade de Garça. Você sabe, o Alexandre, eu tive um grande colega de rádio, José Nelo Marques, tivemos a honra de trabalhar juntos na Coirmã Rádio Record, e ele marcou o nome dele no rádio de São Paulo. José Nelo começou aí, na famosa Rádio Clube de Garça, em 70 ele começou. Ele que era de 54, lamentavelmente ele faleceu no aniversário de São Paulo desse ano, foi no dia 25 de janeiro de 2024. As minhas homenagens ao meu querido José Nelo Marques. Quanta saudade, viu, José Nelo, você deixou. Então, quando alguém é de Garça, eu me lembro logo do José Nelo, como você, viu, Alexandre? História linda, viu, gente? Vou contar a história do meu amigo Alexandre. E você, tá bem? Tá tudo certinho? O pessoal tá perguntando aqui. E você, Paulinho, de Bebedouro, é? Sou da minha linda cidade de Bebedouro, no interior de São Paulo, ali pertinho de Ribeirão Preto, pertinho de Barretos, depois de Jaboticabal, pertinho de Monte Alto, tem que citar Monte Alto, uma cidade linda na qual eu também trabalhei. Muita saudade do meu povo, lá de Bebedouro. Um beijo, viu, Bebedouro? E eu comecei lá na Rádio Bebedouro, só que eu comecei em 1978. Um beijo para vocês todos aí, tá? A Rosinéia Silva Barcelos, chegou para ser membro do nosso canal. Rosinéia, eu tô tão contente com você, Rosinéia. Virou assinante 010. Quer dizer, não tem um dia ainda, né, o Rosinéia? Que bom, obrigado, viu? Ela veio fazer parte da família Boa Pessoa. Você tem vontade de fazer parte da nossa família? Eu tenho o objetivo de chegar a 100 membros nessa família. Estamos ali pela metade. E eu preciso de você. Lógico que eu preciso de você. Para ser membro, logo abaixo do vídeo você tem a opção, viu? Ô Paulinho, paga alguma coisa? Sim, R$ 6,99, é uma modalidade VIP, e existem outras, né? Tem uma que é camarote, eu brinco com isso, mas tem uma no meio e tem a outra que é diamante, que é a mais. Então tem aquela pessoa que fala, pô, eu quero ajudar o Paulinho com diamante. E eu sou muito grato a vocês todos, tá? Inclusive grato a quem de repente não consegue ser membro. Fala, Paulo, não posso ainda não. R$ 6,99 para mim faz falta. E eu compreendo isso, faz mesmo. Se me ajuda tanto e ajuda tanto o canal, eu sou o primeiro a reconhecer que deve fazer falta na vida de muita gente, sim. Então não precisa ser membro. Para mim, já é um privilégio saber que você escolheu o nosso canal. Com tanta coisa boa que tem por aí, você escolheu ao meu canal para ouvir as histórias. É por isso que ele vai se fortalecendo a cada dia, né? Isso aí, muito obrigado, tá? Então, olha, não se esqueça de se inscrever no canal. Isto é fundamental. Se inscreva e dê o seu joinha. Vamos aos comentários mais recentes aqui dos membros. A Adriana, ela comentou: há 2 meses, Paulinho, 2 irmãs morreram no mesmo dia. Uma estava com cirrose hepática devido à bebida alcoólica, né? E a irmã dela, a mais nova, morreu ao vê-la morta. Ela teve um infarto. Ela não acreditou que a irmã tivesse falecido. De tanto amor que ela tinha pela irmã, ela acabou tendo um infarto fulminante. Foi muito triste. Todos nós temos a nossa hora, seja da forma que for. Adriana, ela está comentando aqui sobre a história Ressuscitou para me dar um recado.
Tá no ar, viu, essa história. Tá no nosso canal, ressuscitou para me dar um recado. E muito obrigado pelo seu comentário, Adriana. Viu? Não sabia. E você tinha conhecimento dessas duas irmãs, né? Que triste menina, disse a Terezinha Alves. Só Deus para confortar você e a sua família. Que Deus abençoe a vocês todos. Terezinha, charada minha irmã, querida Terezinha. Tem uma irmã chamada Terezinha mesmo, né? O pessoal fala, Mana Tereza, e vocês chamam de Terezinha? Não, é Terezinha mesmo. A mamãe colocou esse nome da minha irmã numa homenagem a Santa Terezinha. Ronaldo Crispim comentando Mãe do Outro Mundo, história espetacular. O amor é a chave para tudo. Obrigado por compartilhar conosco, Marian. Parabéns, Paulinho, pela interpretação. Puxa, muito obrigado, Ronaldo. Agradeço, viu? Faço tudo com amor, pensando em vocês. Na história da meia-noite, bom dia, meu amigo, Paulinho Boa Pessoa, preciso saber como eu faço. Ah, tá. A Agna Martins, ela queria eliminar os anúncios, ou diminuir os anúncios. Olha, tem sim, tem jeito no YouTube. Eu não sei como chama agora, meu Deus do céu. Algum depois ouvinte meu vai me ajudar. Tem no YouTube, como se fosse assim, um YouTube VIP, né? Não é esse nome. Quero até me lembrar o nome aqui. Que você pode optar por esse YouTube especial. Não tem lá anúncios comerciais, tá? Porque é uma coisa que eu queria deixar bem clara para vocês. Nós, quando apresentamos a história, nós apresentamos apenas a história. Todos os comerciais, eles são colocados pelo próprio YouTube. E há uma modalidade no YouTube onde não tem comerciais. Tem sim. Mas eu vou informar, peraí. Pronto, já tenho a resposta. YouTube Premium, tá? YouTube Premium. Pronto. Se entrar ali, é uma versão que você paga alguma coisa para o YouTube, eu não sei exatamente quanto, e não tem nenhum tipo de anúncio. Tá bom, minha querida? Um beijo para você e obrigado aí pela tua pergunta. Muito agradecido. Quem mais faz pergunta para o Paulinho Boa Pessoa? Carmen Alves, minha amiga querida. Ô, Paulinho, boa noite. Eu tô amando, Paulinho, quando você fala com a gente antes das histórias. Eu é que amo. Suzana Ribeiro. Ô, Suzana, você me dá tanta força, Suzana. História maravilhosa, narração impecável. Eu ficaria o dia inteiro escutando as histórias do Paulinho. Caramba, Suzana, obrigado pelo teu amor, viu? Obrigado, diz ela aqui. Obrigado por você existir nas nossas vidas. Eu que agradeço. Suzana Ribeiro, eu que agradeço por você existir. No final de Laços Eternos, quem comentou foi a Verônica Fogaça. Meu Deus, Paulinho, que história linda e comovente. Só poderia ser contada por você mesmo. Muito obrigado, minha parceira. Jussara Soares. Boa noite, Paulinho. Amo as histórias. Obrigado, viu? Ela está comentando sobre Mãe do Outro Mundo. Muito agradecido mesmo. Aqui no Paraná, esse tipo de... eu vou fazer esse comentário, que é da Suzana Ribeiro, com a devida autorização dela, viu? Para contar um pedacinho da história dela. Ela comentando Laços Eternos. E vocês sabem que nessa história, Laços Eternos, se você não escutou, ouça, são 2 capítulos. É a história de um pai que abandona as mulheres depois que elas se engravidam. E a Suzana fez o seguinte comentário. Aqui no Paraná, esse tipo de homem que faz o que esse pai fez é chamado de vagabundo. Meu pai de sangue teve várias mulheres na vida e a cada uma ele abandonava com um filho no colo. Eu, por exemplo, fui criada pelo meu padrasto, esse sim, querido, um homem maravilhoso, uma bênção nas nossas vidas. Agora, depois de 40 anos, o meu pai de sangue voltou e quer ter o direito de ser pai. Não, Paulinho, não dá. Eu não o considero como pai. Eu e minhas irmãs
sempre tivemos medo de nos envolver com algum irmão perdido nosso pelo mundo. Sempre tivemos esse medo, diz Suzana Ribeiro. A Suzana fez esse comentário e aí vieram 4 respostas para ela. Quer ver? A primeira resposta, Solange. A Solange comentou o seguinte: eu também não queria aproximação nenhuma com um ser desses, diz a Solange Afonso. Obrigado, Solange. Não tem mesmo outro nome para esses seres. Aí a Solange Afonso que comenta tudo, né? Surpreendida, chocada com o descaramento da safada que abandonou a filha, ela está falando também da mãe. A Solange aproveita e fala também da mãe que fez o que fez. E ela continua aqui: os dois se merecem. Espero que os filhos não se aproximem desses progenitores lixos. Solange Afonso, respeito muito a tua opinião, mas eu particularmente, eu não gosto da palavra lixo dirigida a qualquer ser humano, tá? Eu não gosto. Eu acho que é um termo muito pesado, né? Quando a gente chama um ser humano de lixo, é uma expressão muito pesada. Mas eu respeito muito a tua expressão, tá bom, Solange? Um beijo para você. Tudo preparado, tudo prontinho. Chegou a hora de eu contar então a história do Alexandre de Garça. Vamos à história? Tá linda, viu? Então deixa-me cantar. Prepare o seu coração para a história que eu vou contar. A história é muito linda, você vai se emocionar. Garanto, você vai gostar da história que eu vou contar. Tá melhorando, hein, essa musiquinha. Começou. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Alexandre Pimenta Gomes. Eu sou um homem do interior. Nasci na linda cidade de Garça. Amo a minha terra e quero aproveitar para falar um pouquinho dela. Garça, amo a minha terra, sabe, Paulinho? Garça é um município do estado de São Paulo. Hoje tem 44 mil habitantes. É uma cidade gostosa, pacata. Garça sempre foi conhecida pelos seus cafezais, pela ferrovia que cortava o município e ainda pelas cerejeiras. Tem as cerejeiras de um famoso festival. Esse festival das cerejeiras é realizado todos os anos ali nas proximidades do Lago Artificial. O lago se chama Professor J.K. Williams. A festa atrai umas 100 mil pessoas. Ô Paulinho, vem uma hora aqui. Caramba, é verdade. Você sabe que me deu vontade de ir nessa festa, no Festival da Cerejeira, lá em Garça? Seguindo na história. Hoje a cidade é conhecida como a capital polo eletrônica. Ó, que chique! É mesmo, capital polo eletrônica. Essa para mim é novidade. Eu não sabia. Mas sabe, Paulinho, nem sempre foi assim. Quando eu era menino, eu conheci o Ribeirão da Garça. Esse ribeirão foi o que deu o nome à cidade. Havia nele muitas garças, assim nas árvores, nas suas margens. Aquelas garças branquinhas. É uma ave linda, né? A perna fininha, longas pernas, para que elas possam entrar assim na água. Assim um pouquinho rasa, né? As famosas garças brancas. Aquilo era um verdadeiro espetáculo no rio. E se havia tanta ave, era porque também, no Ribeirão, tinha muito peixe. Depois, acabou surgindo por ali um lago também, né? E muita gente aprendeu a nadar por ali. Inclusive eu. Foi ali que eu aprendi a nadar cachorrinho,
coisa do interior, e depois as braçadas. Você sabe nadar braçada? É verdade, nadar braçada. Me lembrei também da minha época. Era assim que a gente falava, Paulinho. Eu, naquelas águas, eu era exímio nadador, mas vivendo no interior, logicamente eu acabei vivendo longe do mar. Eu não conhecia o mar, mas eu tinha verdadeira loucura para fazê-lo. Como a minha mãe era chamada mãe solo, lutou muito para me criar, tadinha, a mamãe não tinha condição de fazer uma viagem de férias. Eu tinha amigos aqui de Garça que faziam a viagem, conheciam o mar e depois vinham de lá contando: Alexandre, a melhor coisa do mundo é o mar, Alexandre. A água não é parada como a água do lago daqui. A água vem em ondas que não param nenhum segundo, sabe? É uma onda após outra e a gente fica furando a onda, pulando a onda. É uma delícia, é outra coisa, Alexandre. Ah, a água do mar é salgada mesmo, Alexandre. E eu, na minha inocência de menino do interior, eu ficava pensando em como seria esse mar de tantas ondas. Ah, meu Deus, será que a água é salgada mesmo? Mas quem foi que colocou sal na água do mar? Tudo isso se passava pela minha mente. Até que, no colégio em que eu estudava, na conclusão do meu terceiro colegial, colegial delicioso, Paulinho, resolveram fazer uma excursão. E eu não acreditei quando disseram que a excursão que o colégio faria seria para a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, eu fiquei muito tocado com a ideia e tomado por uma louca vontade de ir. Eu queria tanto conhecer o mar. E se fosse o mar do Rio de Janeiro, então, tanto melhor seria, porque eu iria conhecer o mar no lugar mais lindo do mundo. A minha mãe, coitadinha, minha mãe, que batalhadora. Ela não mediu esforços. Já trabalhava para fora e ela passou a lavar e a passar a roupa de uma pensão de Araras para poder ganhar um dinheiro extra e pagar a excursão para mim. Paulinho, mãe é mãe, né? E é mesmo, viu, Alexandre? Mãe é mãe, Alexandre. Paulinho, eu passei então a viver o sonho de ir para o Rio de Janeiro conhecer o mar. Diga-se de passagem, quando a viagem acontecesse, eu já teria completado meus 18 anos. Eu faço aniversário no dia 8 de setembro. E eu me lembro que naquele ano, o meu aniversário caiu numa segunda-feira. E isso foi muito marcante, porque eu ganhei uma ovada assim que eu pisei no colégio. E eu tive que voltar para casa para trocar a camisa do uniforme. E a minha mãe falou: olha, eu vou lavar sua camisa agora, porque hoje é segunda-feira. E você vai ter que ir a semana inteira com essa camisa lá no teu colégio. Eu depois voltei para o colégio com uma blusa do uniforme. Mas era um dia quente e eu não podia tirar a blusa. Então foi muito marcante. Bem, a nossa viagem estava programada para acontecer no dia 12 de novembro em 1980. Cairia numa quarta-feira, o 12 de novembro. E passaríamos passaríamos no Rio de Janeiro, portanto. Saindo aqui dia 12, a gente ia ficar lá no Rio de Janeiro dia 13, dia 14, dia 15 e dia 16. O restante da semana tinha um feriado dia 15 e voltaríamos no domingo, dia 16 de novembro. E eu fiquei contando nos dedos os dias que faltavam para a grande viagem da minha vida. Bom, passa um dia, passa outro, e a gente naquela expectativa, até que chegou o grande dia. Foi a maior delícia da minha vida. Oh, meu Deus do céu! Eu e tantos amigos dentro do ônibus. No meio daquelas pessoas estava ela, a Cibele, a menina mais linda do colégio, na minha opinião. E eu era
super apaixonado por ela. Cibele, lembro da cena. A minha mãe, coitadinha, na calçada de onde partiria o ônibus, acenando para mim: filho, filho, até que ela correu na janela onde eu estava e me falou: ô, meu filho, tome cuidado, meu filho, você não tem costume com o mar. Costume com o mar, eu nunca tinha ido. Filho, você não tem costume com o mar. Nadar em mar é diferente dos riozinhos daqui, você tá me entendendo? Eu sei que você nada no lago, mas o mar é outra coisa. Ó, se você for no mar, lógico que eu ia, né? Se você for no mar, fica no raso, filho. Água na canela, cuidado com a água do mar, filho. Mas, sabe, eu escutei aquilo tudo da mamãe como um recado comum de tantas outras mães no seu excesso de zelo com o filho amado. E eu fiquei feliz quando o motorista acelerou aquele ônibus e nós partimos. E dali para frente, dentro daquele ônibus, foi só festa e farra. Era a noite do dia 12 de novembro de 1980. Sim, uma quarta-feira. Ninguém dormiu dentro daquele ônibus. Saímos de Araras às 22 horas, 10 da noite. E chegamos no Rio de Janeiro com o dia amanhecendo. Chegamos na quinta-feira, às 7 horas da manhã, para vencermos 574 quilômetros, ou mais, sei lá, quilômetros e quilômetros de asfalto. Fiquei maravilhado com a vista do Rio de Janeiro. Tudo para mim lá era lindo, encantador, até que o ônibus, sabe, estacionou na frente do hotel que nós ficaríamos hospedados. Nada assim de tão especial, era um hotel simples, mas perto, próximo ao mar. A primeira coisa que eu fiz foi correr até a praia. Era Botafogo, né? O bairro era Botafogo, ou coisa assim. Eu achei tudo muito lindo, mas a primeira coisa que eu fiz foi encher as mãos com a água, aquela água do mar, e eu levei na boca. Eu queria me certificar de que realmente aquela água fosse salgada. É salgada! A água é salgada mesmo! Olha que maravilha, a água é salgada! Os meus colegas de Araras, aqueles que já conheciam o mar, riam da minha cara. Era só a quinta-feira, tínhamos até domingo para curtir o Rio de Janeiro. O nosso guia da excursão era o professor Pedrinho. Professor Pedrinho, ele sabia tudo no Rio de Janeiro. O homem viajado, aquele danado, viu? Nos levou para conhecer tudo o que era possível naqueles dias. Fomos ao Pão de Açúcar, onde tinha um bondinho. Eu não cheguei a entrar no bondinho, mas eu fiquei vendo o bondinho passar. Depois fomos ao Corcovado, subimos ao Cristo Redentor. Meu Deus do céu, eu aos pés do Cristo Redentor, quem diria? Lá eu rezei, sabe? Agradecendo a viagem. E não esqueci de pedir pela minha mãe. Eu fiz uma oração assim, eu senti uma emoção tão gostosa e diferente aos pés do Cristo Redentor. Então eu fiz aquela oração e pedi muita proteção para minha mãe, muita proteção. Ai, que maravilha, meu Deus do céu! E dá-lhe conhecer as maravilhas do Rio de Janeiro. Fomos até a Colombo. Meu Deus do céu! Colombo, fiquei encantado com a história dessa confeitaria. A Colombo, que está presente naquela marchinha de carnaval. Para quem não sabe, a confeitaria Colombo está lá, em Sassaricando. Vocês lembram? Lembram da letra? Não lembram? Sassaricando, todo mundo leva a vida no arame. Sassaricando, a viúva, o brotinho e a madame. O velho na porta do Colombo é um assombro. Sassaricando, o velho na porta da Colombo. Eu me lembro que eu brincava os carnavais e eu cantava essa marchinha
Eu ficava pensando, que velho é esse na porta da Colombo? Agora estava lá. Era a confeitaria Colombo do Rio de Janeiro. Ah, que assombro! A letra da marchinha tinha toda a razão. Sassaricando estava eu pelas terras do Rio de Janeiro. Nossa, nessa confeitaria, o professor Pedrinho, ele se empolgou a falar. O professor Pedrinho, ele era uma pessoa que gostava da profissão dele de professor, sabe? E ele se empolgou a falar. Queridos alunos, prestem atenção, prestem atenção. Nessa confeitaria, a confeitaria Colombo, tem um pouco da história do Brasil. Essa confeitaria foi fundada em 1894 pelos imigrantes portugueses, o Joaquim Borges de Meireles e o Manuel José Lebrão. Ei, professor Pedrinho sabia tudo, tudo. E aí ele começou. E o extenso rol de clientes célebres da sociedade brasileira. Eu vou contar tudo para vocês. Prestem atenção. Alexandre, fica ligado aqui, Alexandre. A arquitetura dessa confeitaria é ambiente que lembra a Belle Époque na capital da República, antigo Rio de Janeiro. Entre 1912 e 18, os salões do interior da confeitaria foram todos reformados com um toque de Art Nouveau. Ó, Art Nouveau, lembram que eu ensinei? Art Nouveau? Então, aí foi tudo retocado aqui com esses espelhos de cristal que vocês estão vendo. Esses espelhos aqui de cristal foram trazidos da Antuérpia e emoldurados por elegantes frisos talhados em madeira de jacarandá. Isso aqui é tudo jacarandá, ó, tudo jacarandá. Os móveis de madeira do interior foram esculpidos na mesma época pelo famoso artesão Antônio Borsoi. Em 1922, as suas instalações foram ampliadas. Aí eles construíram esse piso de cima, o segundo andar. E o segundo andar virou salão de chá. Uma abertura no teto do pavimento térreo permite ver a clarabóia do salão de chá, decorada com belos vitrais. Olha os vitrais, olha que coisa linda! O professor Pedrinho, ele era um show. Ele era um show. Sabe, para qualquer um, aquilo seria apenas uma, como a gente falava no interior, com perdão de reduzir a isso, se bem que eu acho que não reduzo não, era uma padaria. Mas era muito mais do que isso, era a confeitaria Colombo. E aí o professor Pedrinho começou a falar quais as pessoas conhecidas da história já pisaram ali. Aqui nesse chão que vocês estão pisando, estiveram Chiquinha Gonzaga, Olavo Bilac, Emílio de Menezes, Rui Barbosa vinha tomar seu cafezinho aqui, Villa-Lobos, Lima Barreto, o José do Patrocínio, o presidente Getúlio Vargas, um outro presidente que adorava vir aqui, Juscelino Kubitschek, Alberto I da Bélgica, a Rainha Isabel II do Reino Unido, entre tantos outros, já estiveram aqui. Caramba, gente, a confeitaria Colombo, que coisa maravilhosa. Sabe, por tudo isso, seria aquela uma viagem inesquecível para mim, inesquecível. A viagem com a minha turma do colégio, naquele 1980. Mas nunca eu poderia supor e nem imaginar o que ainda iria acontecer naquela viagem. E justamente no último dia da viagem. Prestem atenção no que aconteceu comigo no último dia da viagem, domingo, 16 de novembro de 1980. Bem, naquele domingo era a nossa despedida do mar do Rio de Janeiro. Seria um fechamento com chave de ouro. Seria no mar de Copacabana, a princesinha do mar.
Ficamos todos combinados que às 16 horas nos apresentaríamos no ônibus. De onde estava o ônibus, partiríamos de volta para nossa linda cidade de Garça. Recomendações do professor Pedrinho com a palavra. Atenção, atenção pessoal, todos os alunos, atenção. 16 horas em ponto, também conhecido como 4 horas da tarde. 4 da tarde. Olha, prestem atenção, não estou falando 4:01, nem 4:02. 4 da tarde. Faça chuva ou faça sol, todos os alunos aqui no ônibus, tá? 4 da tarde vamos partir. 4 da tarde. Quero responsabilidade de todos. Não pense só em você, mas no bem comum. Isso sim é ser bom cidadão. Todos compreenderam? Sim! Foi aquele sim de aluno, sabe? Sim, com aquele M bem comprido. Sim! Foi uma resposta uníssona, coisa que só aluno sabe fazer e na hora certa. E fomos então para a nossa despedida do Rio de Janeiro, seus encantos e seu mar. Meu Deus, o dia estava tão lindo. Que dia maravilhoso. Ah, um detalhe, eu não tinha conseguido nada ainda com a Cibele, sabe? Eu estava planejando naquele dia, quem sabe se ela me desse uma chance. Ah, meu Deus, se ela me desse bola. Eu queria pelo menos um beijinho da Cibele, quem sabe? Aquelas praias douradas, maravilhosas, de onde nós estávamos em Copacabana, a gente via ao fundo as montanhas majestosas, uma aura também de mistério que pairava sobre a cidade carioca. Aquilo tudo me seduzia. Eu queria escapar da rotina. Aquele dia eu não sei porquê, mas eu queria mergulhar nas águas do desconhecido. Eu não tinha ainda entrado no mar conforme eu queria entrar. E quem sabe, mergulhando na água do desconhecido mar, eu queria encontrar algo que mudasse a minha vida para sempre. Eu estava com esse pensamento, eu estava com esse desejo. Eu não sei porquê, mas naquela tarde, talvez por ser a última tarde no Rio de Janeiro, a ansiedade me impulsionava. Era como se eu estivesse prestes a desvendar um grande segredo ancestral. De repente, eu fui entrando naquele mar maravilhoso do Rio. Ele tem uma característica: o mar de São Paulo afunda, mas depois de você caminhar um pouquinho, o do Rio afunda com mais facilidade. As ondas parece que estavam mais fortes. As ondas naquela tarde, domingo, dançavam num ritmo hipnotizante. E eu fui me entregando àquela melodia das ondas do mar. A água estava morna, gostosa, acariciava minha pele e eu me sentia parte de algo maior. Mas, como em toda a história, o destino tinha outros planos. Eu fui entrando, sabe? Eu sabia nadar. Sim, eu havia treinado nos rios e no lago lá de Araras. Mas bem que a minha mãe falou, o mar é diferente. O mar é completamente diferente de outros lugares. A natação do mar é outra. Eu não tinha aquela prática. Aliás, quem é que falou que eu sabia nadar para enfrentar o mar? E eu fui entrando, eu afundei, eu me lembro daí para frente. Daí para frente é que eu me lembro. Houve mais coisa. Vocês ficarão sabendo daqui a pouco, mas eu me lembro daí para frente. Eu afundei pela primeira vez e o mundo se tornou um borrão de azul e branco para mim. Afundei pela primeira vez. Lutei contra as correntes, mas as correntes me arrastavam para o fundo, para a direção do mar profundo.
E na segunda vez que eu afundei, eu senti o ar escapando dos meus pulmões e a escuridão me envolveu. Mas foi na terceira vez que eu afundei que tudo mudou. Eu tive a sensação de estar além da vida e ao mesmo tempo além da morte. Essa sensação me invadiu. A água, de repente, não era mais um obstáculo, mas ela se tornou para mim um portal. Exatamente, um portal que eu atravessei. E aí, quando eu atravessei esse portal, eu flutuava em um limbo, onde o tempo não tinha significado. A paz era palpável e eu fui me deixando levar. Era como se eu tivesse atravessado o véu que separa os mundos e descoberto um segredo ancestral. E, de repente, eu estava num outro mundo. Os prédios de Copacabana todos desapareceram. Havia apenas um lindo mar azul. E eu parecia que eu estava aportando numa ilha. Eu havia acabado de chegar a uma ilha. Mas eu nunca tinha visto na minha vida inteira um lugar que pudesse ser mais lindo do que aquela ilha. Ninguém. A ilha estava repleta de pessoas, mas ninguém trajava roupa nenhuma. Roupa alguma, ninguém usava. As pessoas estavam todas nuas. Mas ninguém fazia questão de se esconder ou esconder o seu sexo. Ninguém se importava com aquilo. E as pessoas eram lindas. Os homens, as mulheres, os corpos lindos, e elas eram donas de uma luz e se moviam com muita leveza. E eu, que havia acabado de sair da água, eu notei que eu também estava nu. Eu também estava sem roupa. E eu tentei, de início tapar o meu sexo com a mão, mas eu ouvi uma voz suave de mulher que me dizia que isso não é necessário. Aqui você não precisa. Aqui não há vergonha. Então, eu escutando aquela voz, eu me senti também à vontade. Eu tirei assim a mão da frente do meu sexo e comecei a caminhar. E quando eu comecei a caminhar, eu percebi que meu corpo ele não pesava. Não. Meu corpo muito leve de verdade. Não havia dores, não havia nenhum incômodo. Eu quis correr para testar. E eu corri. Só que quando eu corri, no que eu batia os pés no chão, como um pequeno impulso, parecia que eu batia o pé no chão e o chão se transformava num trampolim. E eu ia para o alto. E quando eu ia para o alto, eu permanecia no alto se eu quisesse, o tempo que eu quisesse. Eu descobri que eu também podia voar. Eu podia voar. Meu Deus, que sensação maravilhosa era aquela. Eu podia voar. Eu podia ir onde eu quisesse naquela ilha. E eu descobri que a velocidade, eu pensava na velocidade e ela se impunha, Era assim, eu quero ir rápido, eu ia rápido. Eu quero devagar, eu ia devagar. Mas ninguém admirava a minha capacidade de voar. Eu estava voando, mas ninguém achava aquilo extraordinário. E por quê? Porque todos ali também podiam voar. Foi quando eu pousei debaixo de uns coqueiros. E veio alguém ao meu encontro e perguntou, era um homem, e perguntou se eu pretendia ficar na ilha. Você quer ficar aqui na ilha? Alexandre. A pessoa sabia, inclusive, o meu nome. E eu achei aquilo tudo tão lindo, gente, tão encantador. Eu podia voar. Eu andava nu. As pessoas andavam nuas. Eu não sentia dor. Tudo era tão leve, tão gostoso. Então, como é que eu poderia dizer não? Eu queria ficar. Queria muito ficar aqui. Eu respondi para aquele homem, onde o meu corpo não tinha peso e eu podia voar.
Eu queria permanecer ali. Eu não tinha dor. Eu vivia pelado e ninguém me incriminava por isso. Todos estavam nus, que nem eu. Aquilo tudo era tão natural. Eu respondia: quero sim. Eu quero muito ficar por aqui para sempre. Eu não quero mais voltar. Aqui é o meu lugar. E essa pessoa que me fez a pergunta, esse homem, primeiro me escutou, me ouviu atentamente. E depois, ele me levou até a beira de um grande aquário e me falou: bem, Alexandre, então faça o seguinte. Primeiro, você vai assistir o que se passa no aquário. E depois de assistir tudo o que se passa, você vai me responder se realmente quer ficar ou se você acha melhor voltar. Porque você, Alexandre, é um dos poucos aqui que ainda pode fazer esse tipo de escolha. Você me entende? Sim, eu entendo. Portanto, eu não titubeei. E ele disse: assista tudo com atenção e tome a decisão correta. Eu assenti com a cabeça e olhei na direção do aquário para assistir o que ele me havia pedido para assistir. E foi aí que eu vi aquela cena acontecer dentro do aquário. Eu vi a minha mãe. A minha mãe, a dona Alda, minha mãe, ela estava lá. Só que a mamãe, dentro do aquário, ela estava numa sala, chorando ao lado de um caixão. Os olhos da mamãe vermelhos e inchados me perfuraram a alma naquele instante. A minha mãe estava desesperada. Ela chorava e ao mesmo tempo puxava os próprios cabelos, como quem estivesse pronta para enlouquecer. Era muita dor sentida pela minha mãe. Era tanta dor que eu, que não sentia dor nenhuma, dessa vez eu acabei sentindo dor também. Eu não sabia como, mas eu estava conectado à minha mãe. A transmissão de pensamento me trouxe de volta aquela realidade. Eu vi a minha mãe e agora eu sabia que a minha mãe estava chorando diante de um caixão, e dentro do caixão, sabe quem estava nele? Eu estava dentro do caixão. Era por isso que a minha mãe estava sofrendo tanto, chorando tanto. E eu não podia permitir que a minha mãe sofresse naquele tanto. E eu precisava então voltar. Então eu deixei de olhar para aquele imenso aquário. E eu, sem responder nada para o homem, também ele não me cobrou resposta. Eu voltei correndo para o mar. E eu me joguei na água num forte impulso. Foi um impulso desesperado. E eu comecei a nadar em direção à superfície. A luz do sol me acolheu. E um surfista me puxou para a areia. Eu me lembro que esse surfista, ele estava com uma prancha e algo que prendia a prancha ao seu braço, tipo uma pulseira. E aquele surfista, ele me puxou, sabe, para a areia. E foi ali que eu entendi que eu estava vivo. Mas algo havia mudado. A paz que eu senti no limbo ainda ecoava em mim. Mas agora eu também carregava o peso da vida, ou seja, o meu corpo voltou a pesar. Eu estava, em verdade, agora deitado na areia da praia e havia acabado de vomitar toda a água que eu havia engolido. Ao meu lado, um rapaz louro, cabeludo, um surfista. Ele tinha um dragão tatuado no braço. Ele era o próprio Menino do Rio cantado naquela música. Havia junto com ele um salva-vidas de calção vermelho e camiseta branca com uma cruz vermelha. Foi quando eu comecei a tossir. Eu vomitava água e eu tossia. Foi o meu sinal de ter voltado à vida. Quando eu fiz isso, eu escutei aplausos das pessoas ao redor. Era gente desconhecida. Eu tinha saído noutra parte da praia de Copacabana, mas eu estava recuperado. Eu fiquei primeiro sentado, assim, na areia da praia, naquela areia molhada da praia ainda próximo ao mar. E depois eu fiquei de pé.
Eu agradeci o rapaz louro com o dragão tatuado no braço. Agradeci o salva-vidas que falou que ele ia chamar a ambulância para me levar pro Miguel Couto. Eu me lembro bem desse nome. Peraí, eu vou chamar a ambulância para te levar pro Miguel Couto. Eu não sabia o que era, mas eu não queria nada disso, porque eu me sentia bem. Então eu queria voltar para minha gente. O desespero era tamanho que eu dei um drible naquela gente toda e corri no meio daquele povão. Logo, acabei me misturando no meio de tanta gente e guarda-sóis. Assim como se eu fosse um trombadão, sabe? Que se mistura no meio do povo, me misturei. E eles me perderam. E eu fiz questão de me perder. Não, eu não queria ir para ambulância nenhuma. Eu sentia que eu não precisava, eu estava bem. No que eu estou correndo, eu lembrei do nome da rua dito pelo professor Pedrinho. Rua Sá Ferreira. Era um nome curtinho assim. O ônibus está na rua Sá Ferreira. Era lá que o ônibus estava. Meu Deus, eu já estou atrasado, 5 horas da tarde, 1 hora de atraso. Eu corri o mais que pude, fui perguntando no calçadão, Rua Sá Ferreira, não estava longe, bastava eu atravessar a Avenida Atlântica e mais um pouco eu chegaria. E cheguei. Eu cheguei esbaforido. O ônibus inteiro à minha espera. O professor Pedrinho fulo da vida comigo. Onde você se meteu, Alexandre? Homem de Deus, onde você estava, menino? Ninguém te achava, Alexandre. Aonde você estava? Eu fiquei com medo de falar onde eu havia estado. E tanto medo, mas tanto medo, que eu apenas falei o que parecia ser mais acreditável no momento. Professor Pedrinho, me perdoa. Eu fui nadando na praia e eu acabei me perdendo. Quando eu saí do mar, eu saí muito longe de onde eu estava. Muita gente me zoou. Muitos me zoaram. Me chamaram de caipira, me xingaram. Alguns riram, mas outros até fecharam a cara para mim. Afinal de contas, eu era responsável pelo atraso de 1 hora do ônibus. Ah, meu Deus, finalmente partimos. Na medida em que meu corpo foi secando, eu me troquei dentro do ônibus. A menina mais linda do colégio. Então, a Cibele. Não deu certo. Bem que eu tentei, mas eu não consegui dar uns beijos nela. Eu voltei ao lado do Toninho, o meu amigo de assento no ônibus, e não ao lado dela conforme eu sonhava voltar. Mas tudo bem. Quem não tem a Cibele, volta com o Toninho. E depois que o ônibus pegou a estrada, o Toninho me perguntou: Alexandre, vem cá, fala a verdade. Fala a verdade. Aonde você se meteu, cara? Eu não ia falar que eu tinha morrido e voltado a viver, porque o Toninho não ia acreditar. Era uma conversa muito confusa para ele. Então eu mantive para o Toninho a história de ter me perdido. E ele então me deu a melhor notícia do mundo. Ele disse que a pessoa que mais ficou preocupada comigo tinha sido ela, a Cibele. Você tá brincando? Ela mesma, a menina mais linda do colégio. O Toninho então me disse que foi assim que a Cibele contou para todos, que eu estava na praia e ela tentando se aproximar de mim. Ela queria se aproximar de mim. Numa parte mais funda do mar eu fui entrando. Eu estava nadando perto de uma moça morena. E ela, a Cibele, teve a impressão de que eu queria me mostrar para essa moça morena. Eu comecei a fazer graças. Eu comecei a puxar papo com essa moça morena. Dentro do mar. Dentro da água. E ela, a Cibele, ela viu o momento em que essa moça, a morena, colocou a mão na minha cabeça. E ela teve a impressão de que a moça me afundou. Me deu assim um caldo, como a gente fala. Quando ela viu isso, ela ficou com raiva, ficou com ciúme e saiu do mar. Enquanto que eu fiquei fazendo gracinhas com essa moça morena. Meu Deus, aqui um parênteses, incrível. Mas tudo isso havia sido riscado da minha memória. Eu não me lembrava de nada disso. Nem da proximidade da Cibele
e nem das gracinhas que eu estava fazendo para a moça morena. Mas que a moça morena existiu, existiu. O que teria havido entre mim e essa moça morena? Não sei. Eu não sei responder. Era o que o Toninho queria saber. Toninho, eu não lembro, cara. Eu não lembro. Mas eu até para disfarçar e pro Toninho não me fazer perguntas mais difíceis, então, mas depois eu a perdi. Foi o que eu inventei. Só Deus para responder. Cibele voltou o tempo todo sem falar comigo no ônibus. Mas, pelo menos era por uma boa causa. Ela tinha ficado com ciúme de mim. Isso tudo, no fundo, era bom. Mas eu não tive coragem de contar para ninguém que eu tinha morrido e voltado a viver. Não tive coragem de contar para ninguém. Finalmente, vencemos na volta os 574 quilômetros da volta. 1h da madrugada da segunda, dia 17 de novembro de 1980, chegamos a Araras. Todos cansados, todos. Eu, então, nos despedimos. Eu peguei a minha mala, uma malinha, uma maleta, uma mochila, e eu fui para casa. Quando eu cheguei, a minha mãe, Dona Alda, estava me esperando no portão. Seus olhos se arregalaram quando me viram. E ela correu ao meu encontro e me abraçou e logo começou a gritar: "O que aconteceu com você, Alexandre, filho? O que aconteceu? O que houve? O que aconteceu com você, filho? Fala pra mãe. Fala pra mãe, a mãe quer saber de tudo." Ela não sabia do meu mergulho no mistério. Ela não sabia do meu encontro com a morte e da minha escolha em voltar. Mas eu sabia. E naquele momento eu percebi que o verdadeiro mistério não estava nas águas do Rio de Janeiro, mas dentro de mim. Porém, a minha mãe sabia de alguma coisa também, porque ela estava me perguntando: "O que houve, filho?" Mas impossível ela ter sido avisada. Eu não havia contado nada para ninguém sobre o ocorrido. E depois outra, não havia celular naquela época. Eu estou falando de 1980, era tudo tão difícil nas comunicações. Um verdadeiro caos, um telefone naquela época era muito difícil. Mesmo um fixo em casa, nós não tínhamos. Mas a minha mãe sabia. Ah, ela sabia. Agora, sabia como? E afinal de contas, o que ela sabia? Eu respondi meio com medo: "Ô mãe, não houve nada não, mãe. Não aconteceu nada comigo não, mãe." "Como assim, mãe?" "Não aconteceu nada, mãe. Pode ficar tranquila, viu?" Filho, você não vai esconder da mãe. Eu estou aflita. Entra aqui em casa. Entra que eu vou te contar o que me aconteceu e depois você vai concluir a sua explicação." Eu acabei de entrar em casa e a minha mãe começou a me falar: "Filho, escuta bem, eu vou lhe contar tudo do jeitinho que aconteceu. Hoje, como você sabe, domingo, você não estava aqui em casa, então eu não fiz comida em casa. Eu fui entregar a roupa que eu havia acabado de passar lá na pensão. Chegando lá, o senhor Euclides e a dona Joaquina, os donos da pensão, me convidaram para eu almoçar com eles. Eu almocei com eles e depois ficamos conversando um pouco, rindo, jogando conversa fora. Quando deu umas 2h30 da tarde, eu vim para casa. Aí sentei no sofá, comecei a folhear a revista Amiga. Eu estava até lendo sobre o Sérgio Jockman, ele falando sobre um seriado que ele está escrevendo para Dercy Gonçalves estrelar na Rede Bandeirantes de televisão. Vai se chamar Dulcineia Vai à Guerra. Eu gosto muito da Dercy, como você sabe. Comecei a ler e de repente meus olhos começaram a pesar, filho, a fechar. Eu queria ler, eu amo a Dercy Gonçalves. Eu queria ler sobre ela, eu não conseguia.
Eu forçava para abrir os olhos, eu não conseguia, um sono muito pesado foi tomando conta de mim, sabe? Isso devia ser mais ou menos umas 3 da tarde, 3 e pouquinha da tarde. E não é comum a mãe sentir esse tipo de sono, mas eu acho que era o cansaço acumulado da semana inteira. Foi aí, sabe, filho, que eu consegui dormir. E eu acabei dormindo pesado. Eu não sei por quanto tempo, mas eis que de repente eu comecei a sonhar, filho. Um sonho estranho e ao mesmo tempo um sonho tão real. Sabe, um sonho foi assim. Eu vou descrever para você. Eu estava na praia de Copacabana, onde eu nunca estive, mas eu estava lá no sonho. Na praia de Copacabana com os pés na água. As ondas lambiam os meus tornozelos e o sol se punha no horizonte. Aí eu olhei para o mar e eu vi você. Você, filho, lutando contra aquelas correntes de água, você tentando nadar. E o meu coração se apertou naquela hora e eu corri para dentro do mar, para dentro da água, para te ajudar, para te salvar. Eu nadei até onde você estava. Aí eu segurei a sua mão com força, mas de repente a água não era mais a água. Era como se tivesse se transformado num limbo e nós começamos a flutuar. Eu vi você, Alexandre, sorrir e quando eu vi você sorrir, a paz voltou, porque eu achei que você estivesse feliz. Eu até nem precisava respirar, sabe? Nessa hora eu já não sentia medo. Era como que se nós tivéssemos voltado para casa. Mas de repente, filho, a visão mudou. Eu agora não estava mais lá em Copacabana, não estava vendo mais você, eu estava aqui em Araras. Eu estava no velório de Araras. E eu estava ao lado de um caixão. Alexandre, eu sabia que era você que estava dentro do caixão. Só que eu não te via, filho. Mas eu sabia que era você que estava dentro do caixão. Mas você não estava sozinho. Uma luz brilhante o cercava. Uma luz que parecia ser alguém, uma pessoa. E você parecia em paz. Eu sabia que era você e você tinha atravessado o véu da vida para a morte. Era uma frase que parece que eu tinha escutado de alguém. Ele atravessou o véu da vida para a morte. Mas eu não queria, eu não aceitava. Eu só tinha aquela luz que estava perto do seu caixão com quem eu podia conversar. E eu comecei a apelar para aquela luz então. Por favor, não permita que meu filho esteja morto. Por favor, não permita. Ele é tão novo. Ele acabou de completar 18 anos. Ele só tem 18 anos. Traga-o de volta, luz, por favor. Eu sei que você pode, eu sei. Traga-o de volta, por favor. Eu não vou viver sem ele. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. E de repente, a luz fez um brusco movimento e fez o caixão desaparecer. Filho, foi um sonho longo. E quando eu acordei, as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu não conseguia explicar o sonho, mas eu sabia que ele era real. Eu senti uma conexão muito grande com você, Alexandre. Eu senti a dualidade da vida e da morte. Eu fiquei muito assustada e eu não tinha como falar com ninguém da excursão. Eu liguei no hotel onde vocês estavam hospedados, mas lá informaram que vocês tinham fechado a diária às 11 horas da manhã. Tinham ido embora. E eu fiquei desesperada até agora que você chegou. Filho, vamos, me conte. Aconteceu alguma coisa, me conta, filho. A verdade era que eu podia esconder de todo mundo que eu tinha morrido e voltado à vida. Mas eu não podia esconder da minha mãe, porque nós tivemos uma conexão absoluta enquanto tudo acontecia e no mesmo horário. Aquilo iria transformar a minha vida para sempre. Ainda naquela noite, quando eu me deitei na minha cama, eu revi cada momento. A sensação de flutuar entre os mundos, a visão da minha mãe chorando e o impulso desesperado de retornar à vida.
Eu me perguntava se outros já tinham atravessado o véu daquela maneira, se haviam sentido a mesma dualidade de existência como eu havia sentido. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Eu tentava retomar a minha rotina, mas o mistério me perseguia ainda. Eu acabei depois pesquisando, dentro do que era possível naquela época, as experiências de quase morte. Li relatos, eu tinha que ir à biblioteca para fazer isso. Li relatos de pessoas que viram a luz no fim do túnel e depois voltaram. Mas nenhum relato se comparava ao que eu tinha vivido. Eu tive numa ilha. Eu vou chamar essa ilha, como ela não tinha nome, eu inventei. Eu vou chamar essa ilha de Ilha do Amor. Eu me apaixonei por aquela ilha. Me apaixonei. Tanto que eu queria ficar por lá. Não fosse minha mãe, Dona Alda, eu não teria voltado. Mas ainda bem que eu voltei. Porque a partir dali eu tive muitas mudanças na minha vida. Sabe a Cibele? Casei com ela. Casei com a Cibele. Ela é mãe de 3 filhos nossos. Já sou até vovô. E ela é vovó. Aqui há uma informação importante. Ela me viu naquela tarde com uma morena. Eu estava paquerando uma morena na praia do Rio de Janeiro. E essa morena do Rio de Janeiro é um mistério. Porque foi assim, a Cibele, ela viu o momento em que essa morena me deu um caldo, sabe? Eu estava fazendo graça para a morena. Eu não sei se eu falei alguma coisa, porque eu não me lembro. Isso foi limado da minha mente. Mas a Cibele viu, ela não estava tão distante. A gente estava numa parte mais funda e ela estava no raso. Mas ela viu quando essa morena colocou a mão na minha cabeça e afundou a minha cabeça. Ela me deu um caldo. E depois veio uma onda alta. E essa onda alta tirou praticamente a visão da Cibele. Mas ela se lembra dessa morena depois nadar não para a praia, mas em direção ao mar. Essa morena, ao invés de voltar para a praia, ela foi mais para o fundo. E ela não viu mais. Para ela deduzir que alguma coisa talvez tivesse acontecido comigo. Mas ela ficou tão enciumada que ela achou simplesmente que eu estava brincando com a morena, se é que vocês me entendem, sabe? É uma questão que a gente discute até hoje. Essa história toda, Paulinho, me fez mergulhar nos estudos sobre espiritualidade, filosofia, ciência. Você sabe que às vezes me dá até vontade de escrever sobre o assunto. E eu fiz então a primeira experiência, que foi escrever para você. O que eu aprendi com tudo isso, Paulinho Boa Pessoa? Você desculpa, viu? A minha carta é longa, é detalhada, mas eu tenho certeza que as pessoas gostam assim. Eu aprendi o seguinte, que a vida e a morte são apenas 2 lados de uma mesma moeda. Sua experiência, minha experiência nas águas do Rio de Janeiro, me levou a compreender que há um mistério além do que os olhos podem ver. Eu descobri que a paz e a conexão transcendem o físico e que, às vezes, é preciso se afogar para encontrar a verdade que nos espera do outro lado. A dualidade entre o mundo material e o espiritual passou a me acompanhar, essa dualidade. Outra coisa bacana que eu quero informar vocês é que a Dona Alda, a minha amada mãe, ela completa esse ano 80 anos. Graças a Deus, goza de uma excelente saúde e mora aqui em casa conosco. Até hoje, nós tratamos esse assunto, que foi uma transformação real em nossas vidas. Paulinho, essa é a minha história e eu espero poder merecer de todos vocês muitos comentários a partir de agora. I
don't know where you came from, but this road is yours to trail, made to mold into a song that's sung before your day. So you found the beat, the melody, the words to lift your soul. You were made with love. You were made with love. You were made with love for this world. Silence speaks under our feet. The roots signal across the land. Oh, these cosmic plans vibrate, sending souls for helping hands. So you sow the seed and let it breathe until it found its roots. You were made with love. You were made with love. You were made with love for this world. Sometimes the world will move you, push, pull, there ain't no choosing. You were born to the lights of return. Sometimes your mind unravels, goes round in circles, travels. Your home is the heart, all is well. Oh, your home is the heart, all is well. Your home is the heart, all is well. You were made with love. You were made with love. You were made with love for this world. You were made with love. You were made with love. You were made with love for this world. You were made with love for this world. You were made with love for this world.